E aí? Bom dia, pessoal. Tudo certo? Bom dia não. Provavelmente vocês estão vendo esse vídeo agora na parte da tarde. Boa tarde. Ou noite, boa noite. Então, enfim. Ou vocês já estão vendo no outro dia, né? Mas vamos lá então, ó. Para finalizar esse conteúdo de função do segundo grau, nós vamos falar de ponto de máximo e ponto de mínimo. Poxa, pensa, a ideia de alguma coisa estar no máximo dela e alguma coisa estar no mínimo dela. Nós vamos por essa ideia aí agora. Só que se tratando da função do segundo grau. Beleza. Desculpa. Beleza. Eu dei essa função aqui e vamos por todos os passos lá que nós aprendemos para construção. Primeira coisa, analisar onde ela passa no C. Professor, não tem o C aqui. E daí? Se não tem o C, é zero. Então, quer dizer que ela passa no zero. Até porque, se você parar para lembrar, quando nós temos uma equação, agora pensando em equação do segundo grau, que falta o C, uma das raízes não era zero? Uma das raízes é zero, lembra? Então, a gente já podia vir aqui e colocar que o x' era zero. E o outro, como que nós encontrávamos mesmo? Professor, se você quiser, faça por Bhaskara. Mas eu vou fazer no outro já para dar um gancho nessa situação. Nós tínhamos que colocar em evidência. Vou colocar em evidência quem? Vou colocar em evidência o x. Então, se o x estiver em evidência, aqui dentro, como é menos x, eu vou precisar de menos x aqui e aqui mais 4. Beleza? Se o x for zero, zerou tudo. Opa, e aqui igual a zero. Beleza, então 1 é zero. E o outro? O outro tem que ser quem aqui dentro? O meu x aqui tem que ser quem para zerar? Se você falou menos 4, tá errado. Porque menos 4 aqui vai ficar mais 4, vai dar 8 aqui dentro. Então, para mim zerar aqui, o x tem que ser 4. Então, o x duas linhas é igual a 4. Beleza, então nós sabemos que para nossa construção, onde ela vai cortar o eixo X é no 0 e no 4 essa parábola. Outra coisa, ela vai ser concavidade para baixo. Concavidade para baixo. Muito bem. Próximo passo, já temos dois pontos, que é x0 e x4. Vamos jogar os valores numa tabelinha? Vamos fazer? Vamos lá então, ó. Vamos pegar a tabelinha x, y, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Professor, você sempre fala para pegar desde o menos 3. Pessoal, lembra que eu falei na última aula para vocês assim, vocês têm que começar a sentir a construção dela e ver o que é mais necessário. Vamos pegar do menos 2 e levar ao 2. Se for necessário, a gente joga mais valores negativos. Se for necessário, mais valores positivos. Vamos lá, então? Se eu jogar o menos 2 aqui, ó, vamos acompanhar de cabeça aqui bem tranquilinho, ó. Se nós jogarmos o menos 2 aqui, eu vou ficar com menos 2 ao quadrado, que vai dar 4. Vou até fazer aqui, ó. Nós vamos ter o f de menos 2 é igual a menos o menos 2 ao quadrado mais 4 vezes menos 2. F de menos 2 é igual a menos 2 ao quadrado, 4. Como eu tenho esse menos, vai ficar menos 4. Mais 4 vezes menos 2. Isso aqui vai dar menos 8. Então, o f de menos 2 vai dar lá no menos 12. Ah, não vamos construir até no menos 12, não. Mas vamos deixar aqui na tabela. Mas não vamos precisar construir até no menos 12. Está muito longe, né? Está muito longe. Agora vamos trocar por menos 1. Trocando por menos 1 agora, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1 aqui e menos 1. Menos 1 ao quadrado, 1. Com esse menos aqui, menos 1. Mais 4 vezes menos 1, menos 4. Então, aqui, menos 5. Menos 1, menos 5. Se for zero, ó, imagina só o x sendo zero agora. Ó,
x sendo 0, nós vamos ter aqui 0 e aqui 0. Tudo isso daqui vai dar 0. Então, 0. Opa! Mais uma coisa que você pode... Deixa eu ver. Ah, tá aqui. Isso. Mais uma coisa que você pode lembrar. Se falta o C, quer dizer que o Y... Quer dizer que uma das nossas raízes é 0, né? Ou seja, ela vai passar pela origem quando faltar o C. Ela passa pela origem com cavidade para baixo, porque é negativa essa. Ótimo. Vamos trocar por 1 agora. Por 1 eu acho que dá para a gente fazer de cabeça, que não vai ter muito problema com o sinal. Vamos ver se dá, ó. 1 ao quadrado, 1. 1 ao quadrado, 1. Beleza. Só que vai ficar negativo, menos 1. 4 vezes 1, 4. Então, nós temos 4 aqui e menos 1 aqui. Então, quando for 1, vai ser 3. Eu deveria ter falado antes, mas você poderia ter pausado o vídeo e tentado fazer, né? Você deveria ter pausado o vídeo e tentar fazer isso. Mas beleza. Ainda aqui agora, mesmo que você já tenha feito junto comigo ou assistido e copiado, pausa esse vídeo e tenta fazer a construção. Aí depois você assiste para ver se deu certo. Quando for 2. 2 ao quadrado, 4. Só que aqui eu tenho um negativo. Então vai ficar menos 4. 4 vezes 2, 8. Menos 4 com 8, mais 4. Beleza, vamos ver se já dá a construção aqui. Vamos lá. Eixo X. Eita, o eixo X ficou retinho, agora o eixo Y ficou feio, hein? Ficou retinho, mas ficou subindo, né? Mas não tem problema, não. O Y, beleza. Vamos lá. Vai ter aqui 1 e 2, né? Que são os pontos de X que eu peguei, ó. Menos 1 aqui, menos 2, 1 e 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vamos marcar os pontos. Ah, professor, menos 2 e 12, não vou nem marcar. Não marco. Ah, menos 1 e menos 5. Menos 1 e menos 5 dá. Vamos marcar aqui, ó. Menos 1 e o menos 5 está aqui. Então, nós vamos ter um ponto aqui, ó. Depois, nós temos o ponto 0 e 0. Aqui. Depois, nós temos o ponto 1 e 3. Aqui. Depois, nós temos o ponto 2 e 4. Aqui. Ih, professor, não deu para ver a simetria dela, ó. Só estou vendo que ela está fazendo isso daqui. Vamos lá, mais uma situação. Vamos colocar mais pontos aqui. Vamos colocar o 3 e o 4. Pronto, sem problema. Coloca o 3 e o 4 para ver onde vai dar isso. 3 ao quadrado, presta atenção. 3 ao quadrado, 9. Como eu tenho um negativo, vai dar menos 9. Menos 9 aqui. 4 vezes 3, 12. Então, quando for 3, então nós vamos ficar com 12, menos 9, vai dar 3. Quando for 3, aqui vai ser 3. Ó, ó, veio caindo, veio no 4, agora voltou no 3. Então, já começou a simetria dela, né? E o 4? Quando for 4? 4 ao quadrado, 16. Como eu tenho menos, vai ficar menos 16. 4 vezes 4, 16, então o 4 aqui vai dar 0. Até porque, ó, quando o x é 4, o y é 0. Então, beleza. Nós vamos marcar o ponto aqui. Vamos marcar 3 e 4. Quando o x é 3, o y também é 3. Quando o x é 4, o y é 0. Professor, quer marcar o 5? Vamos colocar o 5 para a gente ver o que vai acontecer, então. Só para entender ali onde ela vai passar, então. 5. 5 ao quadrado, 25. Como eu tenho menos aqui, vai ficar menos 25. 4 vezes 5, 20, positivo. Menos 25 com mais 20, menos 5. Beleza. Então, quando eu tiver o 5 aqui, vai ser menos 5 aqui. Muito bem. Então, o gráfico dela vai ser... Opa! Ah, tá faltando uma coisa. Tá faltando uma coisa. Que eu quero que vocês façam sempre agora. X vértice é igual. E o Y vértice que é igual. Quero ver vocês fazendo isso também, tá? Deixa eu só pegar a formulinha aqui, pausa o vídeo
Faça enquanto eu pego a formulinha para fazer também. Isso, só um instante. O x vértice é menos b sobre 2a, e o y vértice é menos delta sobre 4a. Beleza, vamos lá. Pausa o vídeo, faça. Agora vamos lá, vamos calcular esse x vértice. Eu vou até fazer, deixa eu ver onde eu vou ter um pouco mais de espaço. Aqui mesmo. Só vou apagar o y vértice por enquanto. O x vértice. Só para não embolar tudo, tá? Vou fazer assim. X vértice. Nós vamos ter, então, que o x vértice é igual a menos b. Quem é o b? 4. Então, vai ficar menos 4 sobre 2 vezes o a. O a é menos 1. Menos 1. Trazendo isso daqui para cá, nós vamos ter que o x vértice é igual a menos 4 sobre 2 vezes menos 1, menos 2. O x vértice é igual a mais 2. Então, a coordenada para o x vértice é mais 2. Agora, vamos encontrar para o y vértice. Vou trazer isso daqui até aqui, que não vai atrapalhar ali em nada. Então, o y vértice é igual a menos delta sobre 4a. Ah, precisa calcular o delta, professor. Vamos pegar a nossa equação e calcular o delta. Vou calcular aqui, ó. Delta é igual a menos b mais... Opa, é b ao quadrado, estava fazendo outro. B ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta é igual a b ao quadrado, 4 ao quadrado, que vai dar 16, menos 4 vezes o a, que é menos 1, vezes o c, que é 0. Tudo isso aqui zerou. Delta é igual a 16. Aí vai ficar fácil agora, né? Ó. Y vértice é igual a menos 16 sobre 4 vezes o a, que é menos 1. Trazendo para cá, y vértice é igual a menos 16 sobre 4 vezes menos 1, menos 4. Y vértice é igual a menos 16 sobre 4, mais 4. Então, encontramos o par ordenado, sendo 2 e 4. Dá uma olhada e me fala se nós já temos esse ponto marcado. Ponto 2 e 4. Vamos ver aqui, ó. Ó, esse eu faço questão de fazer isso daqui, ó. Ó. Aqui, ó. 4, 3, 2, 1. Eu já não tenho o ponto 2 e 4? Claro, e é o vértice da minha parábola, ó. Perceba o comportamento dela aqui, ó. Ó, que nós aprendemos na aula passada. Claro que não tá ficando bonitinha, mas já dá a ideia, ó. Tá? Já dá a ideia da nossa parábola. Eu dei uma tremida, mas o fato é que ela passa por aqui, passa aqui. E esse é o vértice. Professor, você começou a aula falando que ia falar de ponto máximo e ponto mínimo. E até agora você só fez a construção da parábola. Exatamente, eu fiz a construção da parábola e o que manda no ponto máximo e no ponto mínimo é esse cara aqui, ó. Esse cara, juntamente com o A sendo maior do que 0, ou o A menor do que 0. Por quê? Pessoal, vamos pensar num contexto agora. Eu vou apagar essa parte que a gente sabe que a parábola passa por aqui, mas eu vou apagar isso daqui, ó. Vamos pensar num contexto. Um projétil vai ser lançado e ele sai do ponto zero dele. Ele vai ser lançado, né? Projétil, quando eu falo, por exemplo, uma bala de canhão, alguma coisa que vai ser atirada. Ele vai sair do ponto zero aqui, tá? Qual é a altura máxima que ele vai atingir? Aí, ó, tá aqui, ó. Isso daqui, ó, é o nosso ponto máximo. Esse é o nosso ponto máximo. Por quê? Esse projeto que foi lançado, ele subiu, é a ideia da montanha-russa.
Qual é o ponto máximo que essa montanha-russa atinge? Ó, subiu, subiu, subiu. O ponto máximo que ela atinge é o y igual a 4. Quem manda em ponto máximo ou ponto mínimo é o valor do y. Nesse caso aqui, o ponto máximo para essa função é o 4. Y igual a 4. Por quê? A altura nós vamos ver aqui, vamos pensar assim, tá? Então, ó, a montanha-russa subiu, subiu, o projeto foi lançado, a partir daqui ele começa a cair, a montanha-russa começa a descer. Agora, pensa na lógica comigo. Se eu tenho a concavidade para baixo, ou seja, quando o meu A, ó, quando o A é menor do que zero, nós vamos ter ponto máximo. É lógico isso. Se o A for maior do que zero, o ponto vai ser máximo, porque vai subir e depois vai começar a descer, porque a concavidade é para baixo. Agora, se o A for maior do que zero, a concavidade é para cima, nós vamos ter o ponto mínimo. Nós vamos ter o ponto mínimo, tá? Por quê? Porque a concavidade daí é para cima e nós vamos ter o ponto mínimo aqui embaixo. Tá na dúvida? Ficou meio assim? Faça de novo tudo isso daqui com esse sinal sendo positivo. Construa novamente essa função, só que com esse sinal sendo positivo. Fica de tarefinha aí para vocês. Então, a questão agora é, resumindo o contexto, se tratando de ponto máximo, tá? Falando de ponto máximo ou ponto mínimo, quem vai mandar nesse caso é o A. Se o A for maior do que zero, o ponto é mínimo. Se o A for menor do que zero, o ponto vai ser máximo. Ok? Pensa no desenho. Concavidade é para baixo. Então, se a concavidade é para baixo, o ponto é máximo. Se a concavidade é para cima, o ponto é mínimo. Certo? Então, na página 137 e 138, está falando disso, ele traz um outro contexto, ele traz uma função até um pouco mais difícil para tratar disso, mas ele fala lá, ele dá um contexto assim, ó. Em uma partida de futebol, o goleiro cobrou um tiro de meta e a bola percorreu uma trajetória parabólica, que pode ser descrita pela função. A trajetória parabólica é essa parábola, em que f de x representa a altura, ou seja, f de x não é o y, então o y representa a altura, e o x vai representar a distância. Então, nesse caso aqui, ó, vamos pensar, a montanha-russa, vamos pensar que aqui tivesse, por exemplo, em uma escala multiplicada por 100, seria metros aqui. Então, 100 metros, 200 metros, 300 metros, 400 metros. Então, a montanha-russa, ela subiu, ó, presta atenção no contexto, ela subiu 400 metros no mesmo momento que ela andou 200 metros. A partir de ter andado 200 metros, ela começou a descer e o percurso total dela foi de 400 metros. Tanto para a altura como o percurso ali, pensando nessa ideia, né? Então, o y representa a altura que a bola alcançou em metros e x representa a distância em metros que a bola percorreu na direção horizontal. Aí, qual foi a altura máxima atingida pela bola? E a distância em relação à horizontal pela bola? Aí, nesse caso, a altura, se você olhar o gráfico aqui embaixo, ó, a altura máxima foi 10 e a distância máxima percorrida foi 40. Professor, então, quando falar de ponto máximo e ponto mínimo, eu preciso desenhar tudo isso daqui, fazer tudo isso daqui? Não necessariamente. Por quê? Se você olhar para a sua função, sabe que a concavidade dela é para baixo. Sabendo que a concavidade dela é para baixo, o ponto é de máximo, basta você pegar a sua função, calcular o x-vert e o y-vert, que você tem no x-vértice, ó, o ponto onde ela atinge o máximo dela, e no y-vértice, o ponto máximo que ela atinge. Beleza?
Então, tentei fazer o vídeo mais curto que eu pude aqui, tá? Para explicar ponto máximo e ponto mínimo. Não tem segredo, tá? É olhar para isso daqui, concavidade para baixo, ponto máximo, concavidade para cima, ponto mínimo. Tentem fazer ela trocando isso daqui e o x-vértice e o y-vértice vai denominar sempre para a gente o par ordenado onde o y ela vai atingir o maior, ela vai atingir a maior altitude, digamos assim, e o maior altitude que eu digo quando é concavidade para baixo e é ponto máximo. Porque se for ao contrário, no caso, seria a menor, né? Menor altitude, ou seja, pensar em profundidade, que algo caiu e depois subiu a montanha-russa na parte que ela desce também, todo esse contexto, tá? E aqui a distância que ela andou para atingir o ponto máximo, nesse caso. Claro que daí, para outra aqui, ela vai ter o comportamento ao contrário, mas façam aí então, beleza? Valeu! Aí, ó, deixa o print e é nóis, tamo junto. Curte, compartilha. Valeu!